Com menos de um mês, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ensaia voltar a financiar obras no exterior com dinheiro público dos brasileiros, por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dessa vez, Lula pensa em dar aval para a obra de um gasoduto na Argentina, do aliado Alberto Fernandes, sem levar em conta que os empréstimos liberados a países considerados amigos, como as ditaduras da Venezuela e de Cuba, estão com os pagamentos atrasados. Sob nova gestão, a volta de uma estratégia antiga. Na viagem à Argentina, o presidente Lula indicou o projeto que pode marcar a mudança na atuação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um gasoduto no país vizinho pode ser financiado com dinheiro do Banco Público Brasileiro. Foi um modelo adotado nos governos anteriores do PT, quando os empréstimos bancavam obras em países latino-americanos e africanos, executadas por construtoras brasileiras. Quais eram as empresas? As construtoras, que estiveram todas involucradas em casos de corrupção. Então, não teve nenhum benefício para o Brasil. Eventualmente, pode ter tido benefício para essas empresas ou para o partido governante, mas não para o Brasil, não para você, para mim, que moramos aqui no Brasil. Entre as construtoras nos projetos no exterior, estavam empresas que foram investigadas e condenadas na Operação Lava Jato por pagamento de propinas em contratos com a Petrobras. Uma prática da Odebrecht também nas obras no exterior. Executivos da empresa admitiram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter pago mais de 400 milhões de dólares em subornos para obter em vários países contratos que eram financiados pelo BNDES. Pegar empréstimo do BNDES foi um bom negócio para vários países, pelo prazo longo para quitar a dívida com juros baixos. Mas, mesmo assim, alguns governos alinhados à esquerda, que receberam financiamento do Banco Público Brasileiro, deixaram de pagar a conta. Deram um calote no BNDES. Moçambique, na África, já atrasou o pagamento de 122 milhões de dólares, o equivalente a 628 milhões de reais. Dívidas ainda maiores são as de duas ditaduras latino-americanas. A Venezuela já atrasou parcelas que somam 681 milhões de dólares, ou 3 bilhões e 500 milhões de reais. E o valor devido por Cuba chega a 226 milhões de dólares, que equivalem a 1 bilhão e 160 milhões de reais. Retomar esse tipo de empréstimo pode levar a mais prejuízos. A gente sabe qual vai ser a situação da Argentina daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando ela vai ter que provavelmente pagar de volta esses empréstimos? Olha, hoje a inflação deles é 100%, a gente não sabe onde vai parar isso. A gente sabe a instabilidade política que tem. Toda essa situação leva a crer que, de novo, a gente está tentando repetir a mesma coisa. Agora, repetir a mesma coisa que deu errado não parece ser uma alternativa muito boa. Para os analistas, o BNDES deve priorizar investimentos aqui no país. Primeiro vamos focar nas necessidades locais. Quando a gente cita o metrô de Caracas, a pergunta é como não tem a metrô em Belo Horizonte? Tinha em Caracas, bancado pelo BNDES, mas não tinha em Belo Horizonte, que poderia ser bancado pelo BNDES com mão de obra brasileira e insumos brasileiros. Esse é o fator fundamental do BNDES. Sempre seguindo uma lógica de mercado, de complementação, não uma lógica política. Porque a gente sabe que a lógica política, infelizmente, leva a desequilíbrios, leva a empréstimos não eficientes, leva a não ter uma taxa de retorno esperada, ou seja, a gente acaba tendo calotes. A lógica do banco tem que ser uma lógica de banco, complementando aonde o privado não chega. Por meio de nota enviada à produção do Jornal da Record, o BNDES disse que não financia projetos no exterior, mas apenas as exportações brasileiras com recursos liberados em reais para o exportador brasileiro. A nota segue dizendo que os países que são destino dessas exportações assumem o pagamento.